Bom, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? O áudio? Ok? Perfeito, perfeito. Ah, agradeço, Adriano, o convite aí e vamos lá, então. Bom, foi me dada a missão aí de falar das dislipidemias, né? Um assunto extenso e por vezes, às vezes no consultório aí a gente foca muito nos números do colesterol, no número do LDL, mas por vezes o contexto do risco cardiovascular do paciente nem sempre tem sido colocado à frente. Isso é o mais importante nesse contexto, como vocês vão ver, tá? Então, começando aqui, eu só coloquei alguns dados que eu achei interessante aqui, principalmente agora no... Deixa eu só ativar o laser aqui. Bom, principalmente agora na publicação mais recente da ESC, no congresso desse ano, foi publicadas estatísticas das doenças cardiovasculares na Europa. E foi levantado que... Tem alguém com áudio aqui? Peraí, só um instante. Pronto. Foi levantado uma prevalência que chega a 50% de dislipidemia nos países da Europa e resultado de algumas meta-análises mostram que a redução de 1 milimol, que equivale mais ou menos a 38 miligramas na nossa medida de colesterol, a cada 38 a 40 miligramas de decilitro na redução do colesterol pode reduzir 15% de risco de morte cardiovascular, né? Essa outra tabela aqui à direita mostra um panorama global feito pela OMS em 2008, sendo que o ponto de corte aqui seria em torno de 6,2. Observem que todas as regiões do país, do mundo, exceto a África, que está em 4,5, e o sul da Ásia, que está em 6,2, teriam níveis aceitáveis de colesterol, enquanto que todas as outras regiões, inclusive as Américas, chegando em 12,6, ou seja, o dobro daquilo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, mostrando, né, que a dislipidemia tem um impacto muito grande na saúde cardiovascular e que a prevalência é extremamente elevada ao longo do mundo aí. Bom, de uma maneira mais sucinta, não vou delongar tanto nisso aqui, mas é importante a gente revisar as etapas do metabolismo lipídico para que a gente entenda principalmente a atuação do tratamento dela. A gente pode dividir o metabolismo lipídico em 3 ciclos principais. Um ciclo endógeno, em que ocorre, um ciclo exógeno, em que ocorre a absorção das gorduras no intestino, né, na forma de quilomicrons. Esses quilomicrons sofrem a ação da lipase lipoproteica, se transformando nas gorduras que vão para os tecidos, e as gorduras remanescentes entram no fígado. Uma vez no fígado, a gente tem o ciclo considerado endógeno, em que são produzidas a VLDL, né? E por ação da lipase lipoproteica, essa VLDL se transforma em lipoproteína de intensidade intermediária, de densidade intermediária, e o LDL, o famoso LDL, que é a partícula mais aterogênica de todas e que está diretamente envolvida no processo aterosclerótico. Então, no ciclo exógeno, a gente tem a absorção da gordura e a transporte no plasma. No ciclo endógeno, o fígado produz essas lipoproteínas, principalmente a VLDL, que por ação da lipase lipoproteica que está presente no endotélio e no plasma, transforma ela na LDL, certo? E a terceira etapa seria o transporte reverso do colesterol. Como que isso é feito? Através das partículas de HDL, ou seja, HDL é responsável, o bom colesterol, ele é responsável por pegar o colesterol dos tecidos periféricos e transportar novamente para o fígado, certo? E é interessante a gente chamar a atenção que essas partículas aqui, a VLDL, IDL e a LDL, são ricas em ApoB. A ApoB nada mais é do que um componente de lipoproteico dessas partículas aterogênicas, certo? A HDL é rica na ApoA1, que é uma outra apolipoproteína. E o fígado produz também a LPA, que é a lipoproteína A. Qual a importância desse monte de nome, né? ApoA, ApoB e LPA? É justamente porque tem se levantado cada vez mais como essas partículas como marcadores de risco para a doença aterosclerótica, embora ainda não haja um alvo terapêutico preciso para elas, porém a ApoA, a ApoB e principalmente a LPA está muito envolvida no processo aterosclerótico e a determinação principal dela não é alimentar, é genética. Então isso daria base
para tentar um novo alvo terapêutico aí, diferente do LDL, tá? Bom, os senhores sabem já do processo de aterogênese, né? Tudo começa com a infiltração subendotelial do LDL. Esse LDL no subendotélio, ele é oxidado. Uma vez oxidado, esse LDL é fagocitado por macrófagos que foram atraídos. O complexo gordura fagocitada em macrófago dá-se o nome de célula espumosa. Essa célula espumosa, ela sofre necrose, ela libera quimiotáxicos e isso perpetua um processo inflamatório culminando na formação da placa, que mais tarde vai ocorrer o evento clínico propriamente dito. Bom, na análise laboratorial, existe uma fase pré-analítica, ou seja, as condições em que há a coleta do exame, certo? O tempo de torniquete faz diferença, e existe alguns cálculos aí que pode variar um nível de colesterol total de 10 a 15% de acordo com o tempo em que você fica 2 minutos, 3 minutos, até 5 minutos de torniquete. Existe uma flutuação dos níveis de HDL e de LDL de forma natural em torno de 10%, e os triglicerídeos flutuam ao longo do dia em torno de 25%. Então é interessante conhecer essas características pré-analíticas para que a gente saiba que existem essas flutuações nos níveis séricos dessas lipoproteínas, certo? E a fase analítica, propriamente dita, existe uma série de questões técnicas em relação a isso, o modo como se dosa, a máquina, mas não é o objetivo dessa aula. O que eu deixei aqui é a fórmula de Friedewald, né, que é usada para o cálculo do LDL, uma fórmula bem conhecida por todos nós, e que é a base de cálculo do LDL, sendo que ela é preferível, uma vez que a dosagem direta do LDL muitas vezes varia de kit para kit, de laboratório para laboratório. Então, a fórmula é uma forma de padronizar e de ter resultados relativamente semelhantes entre os laboratórios, tá? Bom, de 2017 para cá, na publicação da nossa diretriz de dislipidemia, o perfil lipídico foi liberado para coleta sem jejum. Até então existia a recomendação do jejum, né, de maneira formal. No entanto, de 2017 para cá, deixa de ser necessário o jejum para a coleta do perfil lipídico. E os valores de colesterol total, HDL, não HDL, o LDL, eles não sofrem influência do estado alimentar. Quem sofre maior influência do estado alimentar no momento da coleta é o triglicerídeo. E por isso foi-se levantado um novo valor de referência para triglicerídeo colhido fora do jejum, que seria um triglicerídeo anormal, aquele considerado acima de 175, né? Enquanto que o triglicerídeo para o jejum seria, o normal seria menor que 150. Uma observação que a nossa diretriz faz é que se a concentração do triglicerídeo estiver acima de 440 sem o jejum, é recomendado realizar uma nova coleta, certo? Então, níveis extremamente elevados, acima de 400 do triglicerídeo, é mandatório realizar uma nova coleta em jejum, tá? Bom, como eu comentei há pouco, a dosagem das apolipoproteínas, quem são as apolipoproteínas? São aquelas componentes das partículas HDL, das partículas aterogênicas do LDL principalmente, e a lipoproteína A, né? A determinação rotineira dessas apolipoproteínas não é recomendada pela nossa diretriz, certo? Por quê? Porque dosar a ApoA e a ApoB em tese, não oferece vantagem em relação ao colesterol HDL, ao não HDL e ao LDL. Isso é a posição da nossa diretriz. Existe a diretriz americana e outras opiniões de especialistas que recomendam sim a dosagem pelo menos uma vez na vida da ApoB e da LPA. Por quê? Porque a LPA, principalmente a LPA, como eu disse, ela tem um fundo genético, 90% da sua determinação ela é genética. Então, aquele paciente que tem alto risco cardiovascular, que tem LDL na meta, mas mesmo assim recorre em eventos cardiovasculares, é o paciente que está com 50 de LDL, mas mesmo assim infarta, mesmo assim tem um AVC. Ou seja, existe outro mecanismo de aterogênese que é atribuído principalmente à LPA, ou seja, seria recomendado a dosagem dela em pacientes de muito alto risco, em pacientes de DAC prematura na família e pacientes com diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, certo? Então, a dosagem da LPA neste contexto tornaria-se recomendada com nível de
recomendação 2A, mas seria uma forma de pensar que a aterogênese está perpetuando, apesar dos níveis de LDL controlados. Tá? E o estado inflamatório, né? Aqui em 2008 publicou-se o estudo Júpiter. No estudo Júpiter, pegou-se pacientes, uma média de idade de 40 anos, 35, 40 anos, pessoas de LDL normal e pessoas que tinham uma PCR ultrassensível elevada, ou seja, pessoas mais inflamadas e de risco cardiovascular intermediário. Nessas pessoas, vocês podem observar aqui pela curva de desfecho primário, a taxa de eventos cumulativos foi menor no grupo que foi tratado com estatina, quando comparado ao placebo. Isso mostra o quê? Que nessas pessoas com PCR ultrassensível elevado, isso trouxe um benefício você fazer o tratamento. Então, a recomendação baseada no estudo Júpiter é que a PCR ultrassensível seja um reestratificador de risco. Que aquele paciente de risco intermediário, que você está na dúvida se vale a pena dar estatina ou não, a PCR ultrassensível pode sim ser dosada, no sentido de reestratificar esse paciente e colocar ele num grupo em que vá se beneficiar da terapia hipolipemiante. Tá? Bom, nas classificações das lipidemias existem várias classificações, várias formas de se colocar, né? A etiológica, a principal delas, pode ser primária, as de origem genética, como principalmente a hipercolesterolemia familiar, e as formas secundárias, que são aquelas associadas a estilo de vida, comorbidades e ao uso de medicamentos. A classificação laboratorial das dislipidemias, né? Como que é isso? A nossa diretriz coloca dessa maneira bem simples. A hipercolesterolemia isolada seria aquela que tem a LDL de forma isolada acima de 160. A hipertrigliceridemia isolada seria aquele valores apenas do triglicérides elevado, acima de 150 em jejum e acima de 175 sem o jejum. E a hiperlipidemia mista, que seria o aumento do LDL e dos triglicérides. E o HDL baixo, né, que seria o HDL menor que 40 em homens e menor que 50 em mulheres. Lembrando que até o momento, o alvo HDL ele não se correlaciona com desfechos cardiovasculares. Então, na prática clínica, não se deve ter como meta subir o HDL do paciente para evitar risco cardiovascular, para evitar eventos cardiovasculares. Não há, até então, essa recomendação. Tá? Bom, e como eu disse no início da aula, né, uma das coisas que mais são importantes no tratamento da dislipidemia e que muitas vezes são negligenciadas na prática médica, não só do cardiologista, mas no contexto clínico como um todo, é a estratificação do risco cardiovascular. Né? A estratificação do risco cardiovascular ela é definidora do seu alvo terapêutico para o LDL, né, do risco desse paciente, de quão agressivo ou não você vai ser diante desse paciente, certo? Aqui eu coloquei uma foto da calculadora da Sociedade Brasileira, isso aqui tem no site, vocês podem até acessar, se digitar no Google, risco cardiovascular, calculadora. Existe essa calculadora de forma muito simplificada, você vai dando as informações que ele pede, no final ele vai te dar exatamente o risco do paciente, a meta de LDL e te sugere qual estatina seria o melhor para esse paciente. Então é uma calculadora prática e que muito ajuda. Existem vários tipos de risco, Framingham, o score de risco global, o ASCVD, tem várias, pela diretriz americana, enfim. O mais importante é a gente adotar uma forma de estratificar os pacientes e que essa estratificação seja feita de forma rotineira. Mas para quem calcular, né, o risco cardiovascular? Pessoa que teve um infarto, que tem doença aterosclerótica manifesta, é muito fácil, né? Ou seja, aquele paciente de alto risco ou de muito alto risco, eu não tenho dúvida de que ele já tem evento prévio ou ele tem uma doença aterosclerótica. Então, o benefício maior do cálculo a quem vai ter eventos cardiovasculares em 10 anos torna-se mais importante naqueles pacientes de risco, o não alto e o não muito alto. É aquele paciente intermediário, é aquele paciente que chega no consultório, nunca teve infarto, tem um colesterol ali borderline, entendeu? Tem 40 e poucos anos, então é um paciente intermediário que você joga na calculadora e você tem um embasamento em números, tanto para educar o paciente quanto para você tomar a sua decisão em relação ao tratamento hipolipemiante desse paciente, né? A nossa diretriz brasileira define como risco muito alto quem? São pacientes com doença aterosclerótica significativa, ou seja, coronária, cerebrovascular, vascular periférica,
com ou sem evento prévio, né? Ou obstrução acima de 50% em qualquer território arterial. Essa é a definição de muito alto risco da nossa sociedade. Quem são os alto risco? É aquele paciente que tem placa aterosclerótica, mas é menos de 50%, é o paciente com alteração do índice tornozelo braquial, é o paciente com score de cálcio acima de 100, né? Ou placas na angiotensina coronária. E aqui vale ressaltar o papel, né, recente do score de cálcio e da tomografia para score de cálcio como um reestratificador de risco, né? Claro que o grande ganho é daquele paciente assintomático de risco baixo ou intermediário, em que fazendo o score de cálcio, e esse score de cálcio dando acima de 100, você reestratifica esse paciente para um risco mais elevado e toma uma decisão mais embasada para instituir a terapia hipolipemiante para ele, tá? Outros pacientes de alto risco, os pacientes com aneurisma de aorta abdominal, os pacientes com DRC em fase não dialítica, pacientes com níveis isolados de LDL acima de 190, tanto pela nossa diretriz quanto pela diretriz americana, já são considerados automaticamente de alto risco, certo? E aqueles pacientes que têm o colesterol, o LDL menor que 190, mas são diabéticos e possuem alguns fatores estratificadores de risco, vou mostrar no slide seguinte, também classificam-se como pacientes de alto risco, né? E para aqueles pacientes que você não preenche nenhum desses que eu falei, mas tem um score calculado acima de 20% para homem ou acima de 10% para mulher, tá? Aqui é só uma tabelinha para ilustrar os estratificadores de risco, ou seja, a questão do diabetes ela ainda permanece um pouco mais conservadora na nossa diretriz. A diretriz americana, o fato de ser diabético já coloca ele no risco automaticamente alto e já introduz estatina de cara. Aqui, o paciente diabético não necessariamente ele é de alto risco. Ele só se torna de alto risco se tiver esses critérios aqui que eu coloquei nessas tabelas. Um diabético acima de 48, tempo de diagnóstico maior que 10 anos, uma história familiar de DAC, tabagista. No fundo, na prática, quase todos os diabéticos vão preencher esses dados aí e vão acabar sendo. Porém, na nossa diretriz de maneira formal, nem todo diabético é automaticamente de alto risco e nem todo diabético necessariamente deve receber estatina de alta intensidade, segundo a nossa diretriz. Tá? E os pacientes de risco intermediário? Pacientes de risco intermediário para mulher são aqueles entre 5% e 10% e para homem entre 5% e 20%, certo? Ou os pacientes diabéticos sem os critérios estratificadores de risco que eu mencionei, tá bom? E os baixos riscos, aqueles com menor de 5%. Aqui é só uma tabela para ilustrar para vocês como o guideline da Sociedade Europeia recomenda que seja feita a estratificação. Eles têm um cartão em que você vai plotando vários dados para chegar no risco, se ele é baixo, se ele é moderado, se ele é alto ou muito alto. E o último guideline da Sociedade Europeia foi esse de 2019, em que eles recomendam essa forma de estratificação de risco. Mas, como eu disse, são diversas formas de fazer a mesma coisa. O mais importante é que a gente tenha em mente que é necessário realizar essa estratificação de risco. Aqui um exemplo do ASCVD americano, que é a estimativa de risco cardiovascular deles, do American College. E, como eu disse, quem recebe estatina segundo a diretriz americana é o paciente com evento prévio, o paciente com LDL acima de 190 ou o paciente diabético entre 40 e 75 anos. E aquele paciente de ASCVD intermediário, entre 7,5% e 20%, também tende a ser tratado com estatina pela diretriz americana, tá? Aqui, nessa tabelinha, eu coloquei algumas metas, que são as metas preconizadas pela nossa diretriz. Ou seja, uma vez que você estratificou o paciente em baixo, intermediário, alto e muito alto risco, você deve objetivar uma redução proporcional a esse risco cardiovascular do paciente. Os pacientes de muito alto risco têm que se querer uma redução de mais de 50% do LDL colesterol, né? E tendo por meta um valor menor que 50 mg por decilitro. O paciente de alto menor que 70, o paciente intermediário menor que 100 e o paciente de baixo risco tolerar um LDL menor que 130. Certo? Aqui tem algumas opções de estatinas de baixa, moderada e alta potência, né? E a redução esperada desse colesterol proporcional a cada estatina usada. Tá bom? Aqui é um sumário de recomendações do guideline
europeu, que não difere muito da recomendação brasileira atual. Ou seja, aqueles pacientes em prevenção secundária devem ter uma meta menor que 55 de colesterol LDL. Aqueles pacientes em prevenção primária, de muito alto risco, devem ter como meta 55, classe 1 para essas recomendações. Nos pacientes considerados como alto risco, eu sublinhei aqui, você tem que ter por meta um LDL menor que 70. Num paciente de moderado risco, LDL de 100. E num paciente de baixo risco, um LDL menor que 116. Existem pequenas diferenças em números absolutos dos valores, mas a gente observa que, de maneira geral, há uma tendência a querer o menor possível, né, baseado nos estudos mais recentes, para o LDL colesterol. Aqui é um fluxograma do American College, pode ficar tranquilos que eu não vou ler o fluxograma todo. Eu só vou mostrar para vocês aqui que é interessante que na prevenção primária, os pacientes que têm LDL acima de 190, diabético entre 40 e 75 anos, já recebe estatina de cara, não é nem para calcular risco, entendeu? Na diretriz americana. Diferente da nossa, que você fica estimando o risco do diabético, se ele é intermediário, se ele é alto, e aí sim você decide. Se o paciente aqui não tem LDL acima de 190 e não tem diabetes, você calcula o ASCVD. Se o ASCVD é alto risco, não há dúvidas, estatina de alta intensidade. Se é de baixo risco, você enfatiza mudanças de estilo de vida. É a única classe 1 para enfatizar estilo de vida, é o baixo risco calculado, né? Você não tem fatores complicadores. E quais seriam esses fatores complicadores? Como eu disse, um score de cálcio acima de 100, um valor de PCR ultrassensível acima de 2, valores de LPA acima de 50 e valores de ApoB 130. Ou seja, a diretriz americana já coloca de maneira formal que você pode usar a LPA, a ApoB, o score de cálcio e a PCR ultrassensível como reestratificador de risco de pacientes que outrora eram risco intermediário, passam a ser de alto risco e merecem uma estatina de potência maior e um alvo mais restrito do LDL. Aqui, também no American College, um slide sobre a prevenção secundária. Nos pacientes abaixo de 75 anos, sempre manter uma estatina de alta potência, certo? E se não tolerar a estatina de alta potência, você tenta de moderada. Nos pacientes de muito alto risco, classe 1, aqui verdinho, à direita, alta intensidade de estatina. E aí, se você ainda não está atingindo os alvos, você pode considerar os inibidores da PCSK9 e o ezetimibe. A diretriz americana diz para você começar a estatina, não atingir o alvo, vai para o ezetimiba, não atingir o alvo, vai para PCSK9. A diretriz brasileira, ela não faz essa distinção de uma sequência necessária. Ela diz que, se não está se atingindo as metas, você pode considerar o ezetimiba ou a PCSK9 como segunda opção de cara. Tá? De novo, um sumário de recomendações aqui da nossa diretriz, ou seja, dar preferência nos pacientes de alto e muito alto risco, sempre preferir estatina de alta intensidade. Tá? Nos pacientes de risco intermediário, começar com estatina pelo menos moderada. E aqui, um terceiro item sublinhado, não se recomenda o tratamento medicamentoso visando elevação dos níveis de HDL. Classe 3, tratar HDL no consultório. Vou subir o HDL porque vai infartar menos, é o colesterol bom. Não, classe 3. Não há evidências de que subir o HDL reduz desfechos. Tá? Bom, tratamento medicamentoso, todo mundo está cansado de falar, o paciente está cansado de ouvir, ninguém faz. Mas o que deveria ser é limitar as gorduras saturadas, optar pelas insaturadas, principalmente as poliinsaturadas. São essas poliinsaturadas que têm evidência de impacto em desfecho cardiovascular. Atividade física, cessar o tabagismo, principalmente em níveis em relação ao triglicérido. O tabagismo, ele é o principal fator de impacto na hipertrigliceridemia isolada, né? E o uso de fibras solúveis. Qual o papel da fibra solúvel, né? A fibra solúvel, ela absorve mais os sais biliares no lume intestinal e joga fora o sal biliar. Logo, a absorção de gordura, ela é reduzida. E além disso, como o sal biliar foi jogado fora, existe um desvio metabólico do colesterol que seria produzido LDL, ele passa a ser usado para produzir mais sal biliar, porque você jogou fora o seu sal biliar. Então, a fibra solúvel, ela tem essa característica de ajudar na terapia hipolipemiante como adjuvante não medicamentoso, tá?
E a grande estrela aí da indústria farmacêutica nos últimos anos tem sido o tratamento farmacológico das doenças, das epidemias, né? Aqui tem um esqueminha com o fígado mostrando as principais vias de atuação dos fármacos atuais para tratamento das dislipidemias. A gente tem aqui a via da HMG-CoA redutase, que é a principal enzima envolvida na formação do colesterol, e desde a década de 90, em que surgiram as estatinas, essa via tem sido alvo tem sido o principal alvo do tratamento hipolipemiante, né? E aqui na bordinha do fígado, lá nos hepatócitos, existem os receptores de LDL. Esses receptores de LDL, nos anos 2000 para cá, tem sido a grande novidade, tem sido a busca mais importante da farmacologia no sentido de redução de eventos cardiovasculares. Como o LDL receptor, ele é degradado pela enzima chamada PCSK9. Se você inibe essa enzima, vai sobrar mais receptor na borda do hepatócito. Sobrando mais receptor, o receptor pega mais LDL circulante, logo os níveis de LDL circulante reduzem, logo existe uma redução dos valores absolutos e do risco cardiovascular desse paciente. Então, os inibidores da PCSK9, né, são a grande novidade no sentido de deixar mais disponíveis receptores de LDL na borda do hepatócito, aumentando a captação de LDL e reduzindo seus níveis circulantes. Tá? Bom, como eu disse, as estatinas são inibidoras da HMG-CoA redutase. Eles são os fármacos mais estudados e com maior número de evidências de impacto cardiovascular no tratamento das dislipidemias. Eles são sempre a primeira opção na prevenção primária e secundária da doença aterosclerótica com grau de recomendação 1. Tá? Lá na década de 60, no estudo de Framingham, é que a dislipidemia tornou-se de maneira formal um fator de risco para a doença cardiovascular. E aí, em 1980, na década de 80, os estudos com as resinas, como a colestiramina, associaram-se com redução de infarto. Na década de 80, começou-se a estudar os fibratos. O gemfibrosil foi o primeiro estudado no Helsinki Heart Study. Né? E no começo da década de 90 é que surgiu o grande primeiro estudo com as estatinas, que foi o 4S, um estudo publicado em 1994 no Lancet, com 4.444, esse número mesmo, de pacientes, em que se comparou simvastatina e placebo e houve redução de mortalidade de 11,5% no grupo estatina contra 8,2% no placebo. Observem a curva, né, como ela abre aqui. Já no segundo ano aqui, antes do completar o segundo ano, a curva já se abre de maneira evidente, mostrando com o NNT muito bom, né, de 30, o quão essa estatina tem impacto. Isso lá, o primeiro estudo embrionário aí das estatinas. Né? 10 anos depois, em 2004, publicou-se um grande estudo muito comentado, né, que foi o PROVE-IT. O PROVE-IT avaliou pacientes com síndrome coronariana recente, pacientes que nos últimos 10 dias haviam tido evento, e randomizou pacientes para usar pravastatina de 40 contra atorvastatina de 80. E a ideia era comparar se o tratamento hipolipemiante intensivo ou moderado em pacientes que tinham tido síndrome aguda, haveria algum impacto em desfecho. E o LDL médio da atorvastatina foi de 60 e o da pravastatina foi de 90. Né? E observem as curvas aqui do follow-up, né? Já logo aqui no terceiro mês de follow-up, a gente já vê que as curvas se abrem, mostrando o número de morte ou de eventos cardiovasculares maior, menos incidente no grupo de controle mais intenso do LDL. E foi a partir daí, desse 2004, que começou a entrar nas diretrizes que os níveis menor que 70, né? Por isso surgiu, por que menor que 70? De onde saiu? Desse estudo, saiu do PROVE-IT, em 2004, mostrando que níveis de 60 comparado com níveis de 90 mostrou uma redução de eventos, morte e eventos cardiovasculares maiores em curto follow-up, já se observava esse efeito. Né? Aqui a gente tem só uma tabelinha, um diagrama, na verdade, mostrando a comparação entre as estatinas, mostrando que as duas estatinas consideradas de alta potência, com poder de redução de 50% ou mais do colesterol, é a atorvastatina e a rosuvastatina, né? Mostrando, começando aqui na Simva e progressivamente aumentando a capacidade de redução do LDL.
E a CPK, né? O grande medo aí das estatinas, né? Será que não vai fazer rabdomiólise? Será que o paciente não vai ter dor? Enfim, o que a sociedade brasileira recomenda? Que a gente dose a CPK no início do tratamento e que dose novamente somente se houver sintomas ou introdução de fármacos que vão aumentar o nível sérico de estatina. Assim, também é recomendado para o TGO e TGP, dosar apenas no início do tratamento e somente se sinais ou sintomas de hepatotoxicidade no acompanhamento desse paciente. Tá? Quando que eu vou suspender a estatina? Se a CPK vier 10 vezes o normal ou se houver persistência dos sintomas. Então, é muito interessante, um detalhe é que pode haver sintomas sem necessariamente ter CPK alterada. Então, não atribuam necessariamente que é PT do paciente só porque ele está com dor e a CPK está normal. Dona Maria, mentira, sua CPK está boa. Não, não necessariamente. Pode haver mialgia sem necessariamente elevar a CPK. E a estratégia mais adequada, nesse caso, é suspender, observar se existe melhora da dor e reintroduzir metade da dose ou uma estatina diferente daquela, de forma a manter a proteção desse paciente e melhorar seus sintomas, tá? Bom, você vai suspender se tiver evidência inequívoca de hepatotoxicidade, icterícia, hepatomegalia, aumento de bilirrubinas ou aumento do coagulograma, né? E se ele tiver elevação isolada das transaminases, não justifica a suspensão, sem sintomas, né? Porém, se o paciente já estiver em um grau de lesão hepática e você não iniciou a estatina, você não vai iniciar, você vai procurar a etiologia e depois, num segundo momento, aí sim você inicia, né? E aí, eu falei de 94, depois falei de 2004 e agora 2015, parece que a cada 10 anos dá um salto, né, no tratamento da dislipidemia. Bom, em 2015, o Improve It, né, um novo estudo foi lançado no New England e eram pacientes do mesmo perfil daquele primeiro que eu falei. Eram pacientes com síndrome coronariana recente, só que dessa vez resolveu se testar simvastatina versus simvastatina com ezetimiba. Um N de mais de 18 mil pacientes, segmento de 6 anos, um LDL médio do grupo simvastatina foi de 69 e no grupo tratado com simva mais ezetimiba, o LDL médio foi de 53. E observou-se redução significativa, apesar da curva não estar tão bonita, houve redução significativa na taxa de eventos para o grupo com ezetimiba. E a grande novidade desse estudo foi observar que o nível de LDL de 50, ele tinha um benefício adicional na proteção. E aí começou-se na comunidade científica mais ainda essa avidez por quanto menor, melhor o nível do LDL. Esse estudo é um grande divisor nesse sentido. Ele mostrou que a redução adicional do LDL também confere uma proteção adicional. E isso começou a ser perseguido de uma forma compulsiva, né? Na tentativa de quanto menor, melhor. E aí entra os inibidores da PCSK9 posteriormente aí para provar isso. Em relação ao ezetimiba, né, ele inibe o transporte intestinal do colesterol, lá nos receptores da proteína de Niemann-Pick. O LDL, só o uso do ezetimiba, não se justifica se já não tiver usado estatina em dose máxima tolerada. Essa é a recomendação da nossa diretriz. Tá? Ou se houver intolerância à estatina já usada, você pode associar o ezetimiba. Ou seja, não tem evidências para a gente acreditar que o tratamento isoladamente com ezetimiba diminui desfecho. Né? O Improve It, agora de 2015, ele foi com ezetimiba associada à estatina. Então, não há racional para se acreditar que só o ezetimiba, de forma isolada, possua redução de desfecho cardiovascular. Né? Algumas resinas são disponíveis para o tratamento. No Brasil, apenas a colestiramina é disponível. Como que ela atua? Reduzindo a absorção de sais biliares, como eu expliquei agora há pouco. E qual é o grau de recomendação para o uso das resinas? O LDL fora da meta com estatinas potentes em doses efetivas. Um grau de recomendação 2A. Mas tem que sempre lembrar, né, que o grande ganho das resinas é mulheres, né, que têm gestação, lactação, mulher em idade reprodutiva que não esteja usando anticoncepcional, né? Em relação às estatinas em mulheres gestantes, existem estudos mostrando associação com má formação. Então, não há segurança em iniciar a estatina para mulheres grávidas, para mulheres em lactação
nem para mulheres em idade reprodutiva sem método anticoncepcional efetivo. Então, se é uma hipercol familiar que você precisa muito de forma agressiva, a paciente reduzir o LDL e a paciente está gestante ou lactante, né, ou pretende engravidar, as resinas são a única opção liberada que a gente tem, mas tem uma série de inconvenientes em dose, em efeitos colaterais gastrointestinais, não tem absorção sistêmica, porém tem efeitos gastrointestinais em relação a efeitos colaterais, tá? Os fibratos, eles atuam aumentando a produção e a ação da lipase lipoproteica, certo? E qual a indicação dos fibratos? É usar naqueles pacientes que já estão com estatina e permanecem com triglicéride elevado e o HDL muito baixo. Isso porque uma subanálise daquele estudo ACCORD lá dos diabéticos mostrou que esse subgrupo de triglicéride acima de 200 e de HDL abaixo de 34 teriam, teoricamente, uma redução de desfechos cardiovasculares. Mas uma análise de subgrupo, um grau de recomendação 2A, para insistir no fibrato nesse contexto. E o que não há dúvida é que se o triglicéride estiver acima de 500, deve-se iniciar primeiramente a terapia com fibratos. Tá? O ácido nicotínico é classe 3 para prevenção cardiovascular, né? A niacina, né? Você usa excepcionalmente como alternativa aos fibratos, às estatinas ou nas dislipidemias mistas muito resistentes, né? Então é um tratamento de exceção o ácido nicotínico, tá? Os inibidores da PCSK9, né? São anticorpos monoclonais que atuam na destruição, como eu tinha explicado, deixa eu mostrar aqui na figurinha para vocês. A PCSK9 é esse marquinho alaranjado aqui. Ela gruda no receptor, fazendo com que o receptor, quando ele entra no lisossomo, ele seja destruído. Os inibidores da PCSK9 é um anticorpo monoclonal que impede a marcação desse receptor. Logo, o receptor é internalizado, o LDL é pego pela célula e o receptor de LDL é devolvido para a membrana de forma íntegra, sem ser perdido, entendeu? E como eu disse, isso vai aumentar a captação do LDL e vai reduzir os níveis circulantes da lipoproteína, tá bom? Bom, os inibidores da PCSK9, os mais testados nos grandes estudos, é o alirocumab e o evolucumab, né? O alirocumab, o praluente, custa em torno, eu pesquisei aqui, uns R$ 2.800, e o Repata, que é o evolocumab, com a caixa com 2 seringas, custa em torno de R$ 900, R$ 908, né? Então, é um tratamento ainda muito caro, porém, extremamente eficaz no sentido de redução de LDL e de desfechos cardiovasculares, como eu vou mostrar nos próximos slides, tá? Aqui o grande estudo que consagrou o uso do evolocumab, né, do Repata, foi em 2017 o Fourier. O estudo Fourier em 2017 comparou pacientes com doença cardiovascular estabelecida em uso de estatina, LDL persistentemente acima de 70, foi mais de 26 mil pacientes, 13 mil em cada braço, 2,2 anos de mediana de segmento, e comparou o evolocumab com o placebo. O LDL mediano do estudo Fourier foi de 30 e houve redução significativa dos eventos cardiovasculares maiores, né? Então, trouxe uma nova luz para aqueles pacientes com hipercol familiar ou os pacientes extremamente de alto risco que, mesmo com estatinas de alta potência, permaneciam tendo eventos cardiovasculares ou LDL fora da meta, trouxe uma adjuvância importante aí para esses pacientes. Aqui foi um estudo interessante agora, 2019, do ano passado, o Evopax, que pegou o evolocumab e aplicou ele, comparou com placebo em pacientes que tinham tido síndrome coronariana aguda antes de sair do hospital. Pacientes aqui foram tratados de forma padrão, hiperfundida, aspirina, inibidor da P2Y12 e foram randomizados para estatina intensa com placebo ou estatina intensa com evolocumab. E olha que no segmento de 8 semanas, muito curto, houve 95,7 contra 37,6 de redução de mortalidade, de síndrome coronariana aguda recorrente e de necessidade de nova revascularização. Então, mostrando, claro, no curto espaço, com todas as críticas que cabe aí, porém, uma redução significativa, estatisticamente significante, no contexto da síndrome coronariana aguda e no início intra-hospitalar da medicação. Em 2018, a Sanofi, né, que patrocinou esse estudo, que é o Odyssey, né, que testou o alirocumab, o outro anticorpo monoclonal concorrente do evolocumab,
e o perfil dos pacientes era o mesmo, era pacientes com evento prévio, usando estatina e LDL acima de 70. 18 mil pacientes, 9 mil em cada braço, 2,8 anos de segmento, comparou a alirocumab e placebo e houve redução de eventos isquêmicos, como vocês podem ver nessa curva aqui, o grupo do alirocumab, a curvinha vermelha, e o grupo placebo na curvinha verde, mostrando redução da incidência cumulativa de eventos cardiovasculares no segmento desses pacientes. Então, o estudo Odyssey e o estudo Fourier, eles colocam, são o embasamento principal para que as diretrizes recomendem os inibidores da PCSK9 atualmente no tratamento da dislipidemia resistente e em pacientes extremamente graves de muito alto risco. Tá? Agora, em 2020, foi publicado o resultado, numa publicação só, 2 estudos de fase 3, o Orion 10 e o Orion 11, em que o mesmo perfil do Fourier e o mesmo perfil do Odyssey, pacientes com doença cardiovascular, usando estatina e LDL acima de 70. E aí, o que foi testado aqui foi o inclisiran. O inclisiran, ela é um inibidor da síntese do RNA que codifica a PCSK9. Olha como fundo está indo o tratamento, né? Então, a ideia é reduzir a produção da PCSK9 através da interferência no RNA. E a injeção é feita a cada 6 meses, né? Até muita gente na mídia, né, falando a injeção contra a dislipidemia, né? E houve redução de forma sustentada tanto no Orion 10, nessa curva aqui, quanto no Orion 11, né, mostrando redução sustentada do LDL após a injeção semestral de 284 miligramas do inclisiran, né? Então, aí uma nova perspectiva de um tratamento, claro, de alto custo, muito provavelmente, porém de forma muito eficaz na redução do LDL, né? Um outro estudo que foi muito comentado no ano passado, no início do ano passado, foi o REDUCE-IT, né, que testou 4 gramas de EPA, né, que é o ácido eicosapentaenoico, né, um ômega 3, um ácido graxo do ômega 3, em pacientes com hipertrigliceridemia, e observou-se aqui, como vocês olham aqui na curva, que essa suplementação reduziu eventos isquêmicos e morte. Então foi uma tentativa aí de atuar com os derivados do ácido graxo na hipertrigliceridemia isolada, tá? Outro estudo aqui que mostrou já negativo para ômega 3 comparado com placebo, não houve diferença aqui nem em prevenção de câncer, nem em prevenção de doença cardiovascular. O estudo chama Vital, foi do ano passado também, e só que a dose aqui do ômega 3 foi bem menor do que a dose daquele outro estudo, que foi 4 gramas. Né? Aquele estudo que mostrou benefício requer uma dose bem elevada, é uma dose que nem tem disponível no Brasil 4 gramas de forma pura. Né? Então tem essa questão do ômega 3 aí também como adjuvante. Tá? Um outro estudo de 2019 está testando o ácido bempedóico contra placebo, né? Ainda são estudos de eficácia e segurança, mas tem se mostrado uma redução efetiva do LDL colesterol. O ácido bempedóico ele inibe a síntese do LDL e tem se mostrado aí efetivo na redução dos números, mas ainda não em desfechos cardiovasculares. Tá? E outros fármacos aí, como o anacetrapib, que inibe a enzima CEPT, já foi aprovado aí pelo FDA. A lomitapida, que é um outro também aprovado em 2012 para hipercol familiar. O mipomersen, que é um inibidor da síntese da ApoB, ou seja, tem diversos medicamentos aí que já estão, inclusive, no mercado americano para tratamento. Né? As formas genéticas, quem que eu devo rastrear para hipercolesterolemia familiar? Todo paciente acima de 10 anos de idade deve ter o LDL dosado. Esse é um grau de recomendação 1 da nossa diretriz. E pacientes que têm história familiar de hipercolesterolemia familiar ou DAC precoce deve ter o seu LDL dosado a partir dos 2 anos de idade. Tá? E quando suspeitar de hipercolesterolemia familiar, seja ela homozigótica, que é muito mais grave, ou heterozigótica, que se apresenta com fenótipo mais leve. São aqueles pacientes com chantelasma antes dos 25 anos, arco corneano antes dos 45 anos, xantomas tendíneos, aqui no tendão de Aquiles, né, uma tumoração em forma de gordura, né, e DAC precoce na família, é o que mais chama atenção, infartou com 20 e poucos anos, infartou com 30 anos, opa, vamos ver essa família. LDL acima de 190 ou 160 antes dos 20 anos e esse colesterol total também acima de 300
aí chama atenção para formas genéticas e que devem ser pesquisadas no sentido de aumentar a agressividade do tratamento, né? Só para terminar aqui, algumas populações aí especiais, né? Os idosos, o estudo Prosper, a pravastatina reduziu eventos entre 70 e 82 anos. O que a gente tem de recomendação da diretriz brasileira aqui, abaixo de 75 anos, trata conforme todos os guidelines. Acima de 75 anos, deve-se individualizar, mas a gente tem embasamento com o estudo Prosper de que a estatina, mesmo acima de 75 anos, pode reduzir eventos. Então, há que ser considerado risco-benefício aí do uso. Nos pacientes DRC, tanto o estudo SHARP e o estudo Aurora contribuem para a recomendação atual da SBC, que é a seguinte: pacientes com clínis menor que 60 e idade acima de 50 anos devem receber estatina. Pacientes em hemodiálise não deve-se iniciar estatina, mas deve-se manter se o paciente usava antes, tá? E o transplante renal, sempre tentar usar a estatina de rotina, pelo risco cardiovascular aumentado desses pacientes. Nos hepatopatas, a hepatopatia compensada foi mostrado no estudo que a hepatopatia pelo vírus C evoluiu com menos cirrose naqueles pacientes que foram tratados com estatina. Então, na hepatopatia compensada, existe possibilidade sim de começar a estatina. Já na descompensada, não, tá? O HIV. Sempre o HIV deve ser lembrado em relação à metabolização da terapia antirretroviral. Então, como a metabolização da TARV geralmente é no citocromo P450, você deve evitar principalmente a simvastatina, que tem a metabolização nesse citocromo, e você deve dar preferência para pitavastatina e para pravastatina, tá? A rosuvastatina e a atorvastatina, como tem outras vias de metabolização, elas também são seguras no HIV. Mas sempre lembrar, evitar simva, preferir pita e prava no HIV, tá? E é isso que eu tinha para dizer aí. Acho que me excedi um pouquinho no tempo aí, falando, né? Mas fiquem à vontade aí para falar agora, quem quiser. Oi, Anderson, bom dia, parabéns aí pela excelente aula, você navegou por praticamente tudo aí, eu acho que não vai restar muita coisa a discutir, não. Olha, só para dar uma pimentada aí, a questão da predisposição à diabetes, o que você fala? Quem usa estatina, como é que está isso aí? Então, essa questão do diabetes realmente é muito comentado, né? É um medo, às vezes, superestimado pela mídia leiga. O que acontece é que realmente existe numa meta-análise, se eu não me engano foi uma meta-análise, que avaliou que existia um risco lá de 1, tantos por cento de aumentar o diabetes. Só que quando você compara que nessa mesma proporção você vai evitar, se eu não me engano era essa proporção, para 1.000 casos tratados, você tinha um caso de diabetes, mas você tinha 6 eventos cardiovasculares protegidos, entendeu? Evitados, né? Então, existe mesmo a predisposição e grupos, principalmente obesidade, síndrome metabólica, eles têm uma predisposição a desenvolver mais diabetes com o uso da estatina, sim. Porém, essa predisposição não suplanta o risco cardiovascular que você consegue diminuir tratando ela. Então, existe, mas não é motivo para não prescrever, entendeu? Foi isso que eu vi aí. Se alguém souber mais coisas sobre diabetes e estatina, pode falar aí também. Anderson, parabéns pela aula aí. Deixa eu aproveitar aqui a janela. Você sabe, na tua experiência, cara, em relação às estatinas, alguma delas se associando a menos agressão em termos de CPK, assim, ou vai tudo no mesmo saco? O que você pode dizer sobre isso? Olha, Juliano, pelo que eu vejo aí de paciente e fazendo essa revisão aí para aula, eu não achei nenhuma estatina que dá menos predisposição, não, entendeu? Por mais que mude a via de metabolização, algumas estatinas é o P450, outra é outra via, mas o consenso é que todo paciente que tem dor, você tem que suspender, você tem que ver se realmente melhora a dor, e no segundo momento, ou você entra com a mesma estatina em dose baixa, ou você entra com uma segunda opção de estatina, mas não vi elencado em lugar nenhum nessa revisão que eu fiz aí para fazer a aula, alguma estatina que seja preferencial no sentido de dor muscular. Não tem essa informação.
Agora, a incidência desse aumento de CPK na tua experiência é muito frequente, pouco frequente? Como é que você classifica isso, cara? Olha, em relação à CPK, ela é menos frequente do que a queixa do paciente. Por isso que eu até disse em relação a isso. Não espere a CPK aumentar para você achar que o paciente está dizendo a verdade sobre a estatina, entendeu? Muitas vezes ele vai ter mialgia e não vai ter CPK elevado, entendeu? Tem uma classificação que considera como rabdomiólise um nível somente acima de 50 vezes o valor de nível do valor da normalidade da CPK, né? Mas a nossa diretriz recomenda a suspensão se houver um aumento aí acima de 10 vezes, né? Mas existe uma classificação americana que ele coloca como mialgia, depois ele coloca miopatia e aí sim vem a rabdomiólise. Então pode ter mialgia sem CPK alterado. Pode ter uma miopatia com CPK tocada. E pode ter a rabdomiólise propriamente dita, que é um comprometimento extenso da musculatura e elevação acima de 50 vezes dos níveis de CPK. Tá? Mas Obrigado, a queixa é mais importante do que a elevação de CPK. Tanto que a diretriz não recomenda que você fique dosando CPK de rotina. Você só vai dosar se o paciente tiver queixa. Essa é o principal. Obrigado, parabéns pela aula, viu, cara? Muito bom. Obrigado, Juliano. Obrigado. Olha, em relação a sintomas, você observa na prática diária, sintomas, estou falando alteração de exame, essas mais potentes, elas dão mais sintoma ou isso não correlaciona na prática clínica? Sintomas de mialgia, fraqueza muscular, essas coisas que tem paciente que não tolera mesmo, né? Você tem que sair trocando até achar uma que ele tolera, né? Sim. O que eu observo é realmente a estatina de alta potência dá mais sintomas, entendeu? Principalmente o que eu reparei, a atorvastatina, eu reparei, né? Assim, forma empírica, totalmente, né? Não li nenhum estudo disso, mas é que a atorvastatina eu vejo o paciente reclamar. Quando troca para Rosuva, o paciente já fica mais confortável, entendeu? Então, eu sinceramente, eu não li isso em relação à comparação entre as duas, mas o que eu observo é que a atorva gera mais queixas no consultório. É o que eu vejo. Não sei se os outros colegas aí de consultório têm uma impressão semelhante à minha aí. Ô Anderson. Sim. Maurício, tudo bem? Ô Maurício, bom dia. Parabéns pela aula. Eu acho que quem está estudando aí, principalmente os residentes, para a prova de concurso, tem aí na sua aula, deve ter umas 4, 5 respostas aí, viu? Então, quem não prestou atenção pode voltar, que muito boa. Eu queria fazer um comentário a respeito disso que está em discussão aí sobre a mialgia. Eu sou da época que a gente só tinha Simva, né? Eu sou da época do 4S. E na a época impressão... na época não tinha nem Simva, Maurício. Lá que você é mentiroso. Não, essa é a sua época. A minha já tinha. Você é da época do Fibrosil lá, que não era nem o Gen, né? Era os primeiros lá, que eu já não sei nem o nome. E Niacina. Mas vamos lá. A impressão que eu tenho, assim, com essas novas, desde a atorvastatina para cá, é que a gente passou a usar muito mais e ter muito menos mialgia, né? A simvastatina dava muito mialgia, a despeito de não reduzir tanto os níveis de LDL colesterol. Então, hoje eu vejo assim, eu vejo muito menos a mialgia, apesar de ainda existir, mesmo em doses elevadas, que outra coisa que a gente fez foi subir a dose, né? Chegar a 80 de atorva, aí, como é o protocolo do hospital, baseado aí no PROVIT. Bom, agora a pergunta, esse era só o comentário. A pergunta que eu vejo, que eu queria, é que você comentou aí sobre maior que 10 anos e que 2 anos de idade. 2 anos na hipercol familiar. Eu acho que para esse aí nós não temos outra opção que não seja a PCSK9, né, de verdade. Mas, e maior que 10 anos? Como é que você viu da literatura, você tem tratado? Porque a nossa diretriz recomenda tratar, tá? Com o quê? Estatina em dose alta? E por último, assim, eu queria que você comentasse a sua opinião e alguém que queira, que está nos ouvindo, sobre essa massiva
propaganda leiga contra as estatinas de um modo geral, aí, principalmente esses natureba aí que adoram colocar a estatina como provoca câncer, essas coisas. Entendi. Bom, em relação à questão da idade, né, realmente, acima de 2 anos seria só para pacientes que têm hipercol familiar, né, ou história de DAC prematura, que a diretriz coloca também como uma possibilidade. Acima de 10 anos, em geral, se você dosou de rotina, né, e é um paciente que, em tese, é baixo risco cardiovascular, não seria estatina a primeira opção, seria combater, principalmente crianças e adolescentes, combater síndrome metabólica, entendeu? Atividade física, aquela receita, né, que a gente fala e ninguém faz. Mas o que tem de dislipidemia na criança e no adolescente, eu até anotei aqui um estudo falando aqui que a prevalência da dislipidemia na adolescência chega em 23%, entendeu? Então, assim, é uma quantidade importante, né? E que esses pacientes têm que se insistir em mudança de estilo de vida, e a meta do LDL nessa faixa etária é menor que 135. Então, estou pegando o paciente que dosou de rotina, a mãe queria fazer um check-up, levou no consultório, tem 13 anos, é gordinho, e o LDL deu 150, deu 140, né? O que você vai fazer? LDL menor que 135 é a meta, e estimular a mudança de estilo de vida. Estatina não é a primeira opção nessa faixa etária, tá? E em relação a esse outro comentário, doutor, que o senhor fez, realmente é muito importante. A mídia, ela tem demonizado a estatina, né? E você chega muito paciente no consultório, doutor, mas dá câncer, mas dá diabetes, mas dá dor, né? E o que a gente vê enquanto ciência, né, é justamente a contramão disso, é o benefício cada vez mais inequívoco de que essas drogas elas têm um potencial muito grande de reduzir evento cardiovascular, desfecho, infarto, AVC, né? Então, eu acho que cabe a nós, como formadores de opinião, que está ali no consultório, jogar fora, né? Não é bem o termo, mas usar esse tempo de forma a convencer o paciente, né? Porque é esse paciente mal convencido ou convencido de forma errada pela mídia que vai deixar de usar estatina e vai ter um infarto. Então, cabe a nós, como estratégia de prevenção, também educar o paciente, né? No sentido de que, não é bem assim. Algumas pessoas têm diabetes, sim, mas é muito raro ter diabetes. Pode usar, dona Maria, vai na fé que vai dar certo. Então, essa educação tem que ser feita mesmo no combate a essas informações que a gente sabe que são sensacionalistas, né? Pega um caso de uma meta-análise lá, 1 para 1000 deu diabetes, aí acabou, aí sai na capa da Veja que estatina da diabetes ninguém quer usar mais. Enquanto que nós que estamos trabalhando com isso, todo dia, vendo os estudos, a gente vê o impacto que isso tem, né? Então, acho que é por aí, entendeu? Excelente. Anderson, mas deixa eu insistir com a criança aí, 10 anos. Você fez as medidas, cortou o McDonald's, cortou o sorvete e continua alto. E aí? E tem uma história, não chega a ser um hipercol, mas tem uma história de DAC na família. Com que idade você inicia estatina, se inicia, e que dose e qual? A ciência tem essa resposta? Tem uma recomendação de que a estatina deve ser iniciada acima dos 10 anos. Não se deve prescrever estatina com menos de 10 anos. Quanto à dose da estatina, pessoalmente, eu nunca prescrevi. Mas manda o bom senso que você tente começar com a dose mais baixa, até pela questão de superfície corporal. Acho que o Max quer falar. Só um detalhe, a ezetimiba, eu lembro que você pode usar em crianças menor que 5 anos. Tem essa opção também. Mas estatina só acima de 10 anos, tá? Fala, Max. Bom, vamos lá. A principal preocupação da estatina em crianças é em relação a uma atração sexual e desenvolvimento neurológico. É completamente seguro. A indicação é para mais que 10 anos mesmo, então não tem problema. Vale lembrar que nessa fase, a principal causa da dislesia, como o Anderson já disse, é comportamental. 80% dos indivíduos têm aí o erro comportamental, McDonald's, sedentarismo, obesidade, videogame, um monte de alimentação com gordura saturada. Então, uma vez que você tentou medidas de higiene dietética, a menos que o indivíduo tenha hipercol familiar homozigótica, heterozigótica,
uma vez que você tentou medidas não farmacológicas, você está autorizado a usar a estatina. Qual foi a primeira estatina que foi usada nessa situação? Pravastatina, excelente, segura, mas ela não tem potência para reduzir, na grande maioria das vezes, a nível que a gente precisa. Até que nem deve existir mais no mercado isso aí. Depois disso, a Rosuva foi muito testada nessa condição e a Atorva também. Então, a orientação pode sim ser usado. Em relação à dose, é a dose que você precisa, porque você precisa fazer um cálculo. Qual que é o risco do indivíduo? Qual que é a meta de colesterol LDL a ser atingida e em que valor que você está. Pela potência da estatina, você faz o cálculo da dose. Então, assim, não tem problema. Você pode usar com toda tranquilidade, é seguro do ponto de vista de maturação sexual e cognição. Em relação ao valor a ser atingido, não se preocupe com isso aí. O indivíduo em fase de maturação sexual, crescimento, a maioria das crianças tem um LDL em torno de 30 a 40 miligramas por decilitro. Então, você pode reduzir com toda a tranquilidade do mundo. E deve ser mantida ao longo da vida inteira, se não houver correção dos outros fatores. E eu vou mais à frente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, Maurício, só para encerrar esse assunto, tranquilo em relação a essa resposta? Excelente. Beleza. Então, pode usar estatina, Rosuva ou Atorva com tranquilidade e a dose vai ser de acordo com a potência da sua meta, né? Então, você pode titular de acordo com a potência da droga. E o Anderson mostrou lá, apesar de não ter mostrado a referência na hora, um slide do estudo CURVES, que foi um estudo que avaliou a potência das estatinas e hoje a gente tem uma noção muito boa de quanto que a estatina é capaz de reduzir para cada miligrama que ela tem lá na sua composição. E existe também uma regra que fala a regra dos 6, que para cada vez que eu dobro o valor da estatina, por exemplo, era 20, passo para 40, 40 para 80, eu aumento em 6% em média da sua potência. Então, assim, quando eu dobro a dose, em geral, eu não dobro o efeito. Mas eu vou lá para frente, a gente fala que sabe que a doença cardiovascular, principalmente a doença coronariana, é a principal causa de morte no mundo que nós vivemos, no país em desenvolvimento ou países desenvolvidos, e nós estamos num centro de referência que nós recebemos pacientes coronariopatas todos os dias. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. O que vocês observam? Vocês acham que a maioria dos pacientes, uma enquete, a maioria dos nossos pacientes chegam aqui com dose full de estatina, com LDL na meta, ou vocês acham o contrário? Eu posso responder para vocês, é o contrário. A orientação que a gente tem, pacientes de muito alto risco, muito alto risco é o coronariopata, de muito alto risco é o diabético, é o DRC, a aterosclerose subclínica. Esses pacientes têm que ter, no máximo, o de alto risco, 70 de LDL colesterol, e o de muito alto risco, 50. Aí você fala, mas 50 é muito pouco. Você, na fase que você mais usa colesterol, você tem de 30 a 40 miligramas por decilitro. Então, é altamente seguro manter níveis mais baixos de colesterol. Então, nós vimos todos os dias aqui que os nossos pacientes chegam aqui não tratados de forma inadequada. E não há nenhuma orientação para você usar lá, por exemplo, a Atorva que nós usamos de rotina, graças a Deus, no nosso serviço, 80 miligramas para os pacientes, nossos coronariopatas, com síndrome aguda, e daqui a pouco eles voltam aqui para a segunda etapa da angiopatia, tomando Rosuva 10 miligramas. Não está fazendo nada, podia parar de tomar isso aí, porque não está adiantando porra nenhuma. A não ser aí talvez um tratamento para o médico assistente que está fazendo de forma inadequada porque não está fazendo o que quer. Então, eu chamo a atenção para isso aí. Essa alta mortalidade da doença cardiovascular acontece pelo não controle dos fatores de risco. E só depois que você controla tudo, consegue atingir todas as suas metas de glicemia, de pressão arterial, de nível de colesterol, que a gente vai falar de risco residual. Anderson, excelente sua aula. Eu mudaria o título da sua aula, colocaria além da atualização, revisão, que você fez uma belíssima revisão de estatística. Obrigado, Marcos. Um assunto que eu amo, aterosclerose, um assunto que eu amo, faz parte do contexto da nossa vida aqui. E você explora muito bem, não só a atualização, mas também revisão. Parabéns. Obrigado a todos aí. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que não coube realmente espaço para pergunta. O Anderson abordou de forma muito ampla o tema. Parabéns, Anderson. Espetacular. Te agradecer mais uma vez. Você mesmo doente ainda segurou as pontas. Com o coronavírus aqui.
Mesmo com o coronavírus, você deu um show. Imagina se não tivesse com corona, então, né? Mas parabéns, foi espetacular. Valeu, obrigado, gente. E obrigado a todos, ótima semana para todos. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Max.